Olha, um dos grandes desafios dela é deixar o serviço público mais eficiente, tanto em infraestrutura como na organização do serviço que é prestado ali na ponta. Nos últimos anos, essa reorganização tem sido feita com concursos e carreiras reestruturadas. A gente vai falar bastante disso, das perspectivas de ingresso de novos concursados ainda este ano, de como essa reestruturação de carreiras do Executivo vai impactar o cidadão, mas não é só isso. A Gestão e Inovação também está atuando em novas frentes, como em uma parceria inédita com o Google, para melhorar, por exemplo, o cadastro ambiental rural. Enfim, a gente tem muito a saber com a ministra Esther Dweck. Já estávamos com muita saudade aqui. Um ótimo dia, ministra. Bom dia, Karine. É sempre um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E aí, já estamos falando de estruturação de carreira, e aí eu sempre fico pensando que às vezes a gente que é servidor público, nós aqui na EBC somos, a gente escuta muito as pessoas falando assim, nossa, mas tem muita gente no serviço público, tá muito inchado, é muito cargo, é muita coisa. E eu queria saber, ministra, é muito cargo, é muita coisa, eu vejo que você tá num trabalho aí de reorganizar a casinha, como é que a gente tá nessa reorganização, nessa otimização desse serviço? Olha, Karine, é bom, ótima pergunta, porque, de fato, recentemente, por exemplo, teve uma aprovação de uma lei no Congresso e, exceto por uma jornalista que fez uma cobertura muito importante, e ela fez até um texto bastante elogioso ao trabalho do Ministério, teve uma cobertura na imprensa muito equivocada de que a gente estaria inchando a máquina, né? E aí é sempre bom a gente poder esclarecer isso para a população, para explicar que, na verdade, o que a gente está fazendo é recompondo a capacidade do Estado brasileiro de prestar políticas públicas. E aí eu queria dar alguns dados para as pessoas conhecerem, e a gente separa sempre a contratação de pessoas das instituições federais de ensino, né, das universidades, institutos, do resto. Porque as instituições federais de ensino, elas têm uma lógica própria. Graças ao presidente Lula, desde os seus primeiros mandatos, ele deu uma autonomia maior para a recomposição de quadros. Então, quando alguém se aposenta e alguém sai, tem uma possibilidade já de reposição, né? E os demais não têm isso. Então, qual foi a realidade, né? Desde 2016, depois que a presidenta Dilma saiu, a gente teve, entre pessoas que entraram e saíram, uma saída líquida, né, descontando já quem entrou dos que saíram, tirando as instituições federais de ensino, de mais 70 mil pessoas saíram. Aí tem aposentados. A maior parte por aposentadoria, um ou outro sai porque realmente desistiu de trabalhar no serviço público, mas a grande maioria é aposentadoria. Tanto que tem um pico em 2019, que foi o ano que teve a reforma da Previdência, inclusive do setor público. Então saíram 70 mil pessoas. Quando a gente chegou, a realidade era, e eu já vim falar sobre isso aqui, era muito triste, faltava gente em várias áreas. O presidente Lula sempre dá o exemplo do IBAMA, mas a gente pode dar o exemplo na área de mineração, a gente pode dar o exemplo na área de cultura, a gente pode dar o exemplo assim, em diversas áreas, na área mesmo de administrativa, estava faltando gente. Então, para a gente era uma falta, uma carência de pessoas gigantesca. E aí a gente conseguiu lá, com o presidente Lula, na PEC da transição, ter um espaço para contratação e a gente começou a recontratar. Então, tirando de novo as instituições federais de ensino, a gente contratou até março desse ano, até meados de março desse ano, que é o dado que a gente tem consolidado, 19 mil pessoas, que parece muito, né? Mas já saíram no mesmo período 16 mil pessoas. Entre janeiro de 23 e março de 26, entraram 19 mil e saíram 16 mil. Então, entraram líquidos só 3 mil. E já tinham saído aqueles 70 mil líquidos. Então, de fato, a gente está só, assim, quase que, né, correndo atrás de um prejuízo para recompor. A gente conseguiu recompor áreas importantes, inclusive na área de segurança pública também. A gente está recompondo quadros, mas, assim, numa taxa até muito menor do que a saída, porque a gente tem limites fiscais, tem uma série de coisas, tudo é feito com total responsabilidade fiscal. Então, é um total equívoco. E mesmo nas áreas de educação, que tinha essa possibilidade de reposição, a gente também teve perdas nos períodos anteriores, né, uma perda menor, mas teve, na verdade, teve uma... E eles, desde 2016, não se autorizava o aumento de cargos na área da educação. Você estava repondo, porque graças ao presidente Lula essa reposição acontecia, mas você não aumentava. Quando o presidente Lula chega, ele resolve fazer novos institutos federais, né, já são 111 campos novos, né, entre novos institutos e campos são 111, 15 campos de universidades também. Então, voltou aquela lógica do presidente de levar a educação tecnológica superior ao Brasil inteiro.
a gente aumentou de novo os quadros, né? Para além de repor, a gente está aumentando os quadros da educação e justamente nesse PL recentemente aprovado, a gente consolidou aí mais de 20 mil cargos para a área de educação, incluindo técnicos e professores, professoras e técnicas, né? Justamente para permitir essa expansão do ensino federal, muito focado no ensino tecnológico, né, no ensino médio ali mais técnico, mas também ensino superior, para poder garantir uma qualificação boa para a nossa população, justamente num período que o mercado de trabalho está exigindo uma qualificação cada vez maior das pessoas, né? Ou seja, importante esse esclarecimento da ministra, porque quando saiu a notícia de que o Congresso aprovou a reestruturação, parece que tantos mil cargos estavam sendo criados, né, ministra, além do que já tinha, e na verdade, como a ministra explicou, então, é isso, houve uma saída grande de servidores, o Estado precisa se recompor, e aí essa reestruturação, então, está sendo feita. Dito isso, quero acalmar o pessoal do YouTube, ministra, estamos com o nosso YouTube, ó, lá em cima, pessoal já querendo saber, né, os concurseiros aí querendo saber se serão chamados. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso tudo com ela. Antes, fiquem aí que antes vou começar a chamar meus colegas aqui pra gente começar a conversar, mas daqui a pouquinho a gente vai falar das carreiras. Então já quero dar boas-vindas aqui pra Rádio 98 News de Belo Horizonte. Paulo Leite está com a gente. Paulo, um excelente dia para você. Karine, excelente dia para você, ministra, bom dia. Ministra, eu sei do seu desafio e como cidadão a gente tem que reconhecer que gestão pública e inovação no Brasil é um desafio sem precedentes, porque é transformar uma realidade que se arrasta há muito tempo. Mas a minha pergunta vai mais no sentido do conceito. Como é que consegue se equilibrar a valorização do serviço público com a necessidade de entregar mais eficiência, melhor resultado para quem paga a conta, para o cidadão que está na ponta pagando a conta, ministra? Não, perfeito, Paulo. Primeiro, bom dia a você. Essa semana eu estive aí em BH, na segunda-feira, num encontro muito bacana sobre inteligência artificial dos tribunais de contas, né, de todo o Brasil. Foi um encontro muito interessante, ganhei vários presentes aí dos mineiros, trouxe um monte de doce de leite, goiabada. Ai, que delícia. Foi uma delícia. Mas, e aí eu queria, então, acho que essa pergunta é excelente para a gente poder explicar o que a gente tem feito no Ministério. Desde que a gente chegou, como eu disse, mesmo essa recomposição de quadros e o processo de reestruturação de carreiras, a gente fez tudo dentro de uma lógica de responsabilidade fiscal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu queria começar com esse dado para a população já ficar bem tranquila, que a gente, quando chegou, a gente tinha um percentual do PIB aí de gasto com o pessoal, em torno de 2,6% do PIB, que já estava numa mínima histórica no Brasil. E a gente fez todo esse processo de reestruturação de carreiras, voltando a valorizar os servidores, novas contratações, e a gente vai entregar, no final desse mandato do presidente Lula, no mesmo percentual. Ou seja, não teve uma expansão de gasto pessoal, ao contrário, a gente manteve, e, inclusive, o crescimento foi dentro do limite do arcabouço fiscal, que é um crescimento real de 2,5%. Então, a gente fez tudo dentro dos limites fiscais, tudo pactuado com a Fazenda, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, justamente para não gerar nenhuma uma oneração maior. Por outro lado, o que a gente tem feito é justamente aumentar a eficiência do gasto público em geral, mas especificamente nessa área de gestão, de como é que a gente trabalha. Então, por exemplo, até a discussão de IA, que eu tive essa semana em Belo Horizonte, é algo que aumenta a produtividade do serviço público de forma gigantesca. A gente tem feito todo um trabalho de aumento da digitalização dos serviços públicos e a gente sempre fala, não é digitalizar a burocracia, é melhorar os serviços, chegar na ponta, saber o que o cidadão precisa, a cidadã precisa, a nossa população precisa e entregar diretamente aquilo que as pessoas precisam com mais precisão, conhecendo os dados. A gente tem feito um trabalho gigantesco de integração de dados para tanto combater fraudes, então reduzir gastos que são desnecessários, mas também poder prover um serviço bem qualificado e bem necessário para cada pessoa, A gente fala, é um governo para cada pessoa saber o que as pessoas precisam e poder chegar ali na ponta. E a gente fez isso também em parceria com estados e municípios. Então é bom que a gente está falando aí com vários estados do Brasil. A gente criou um Pacto Nacional pela Gestão e Inovação. A gente já teve 19 estados que aderiram e a gente leva soluções do governo federal para eles, para aumentar a eficiência também na ponta, porque a gente sabe que a maior parte dos serviços públicos são feitos lá na ponta, E a gente também traz boas práticas dos municípios e dos estados brasileiros para nacionalizar, trazendo boas ideias que a gente leva ao Brasil inteiro. Então, a gente tem, por exemplo, no caso de integração de dados,
a gente, só para falar nessa linha de economia, a gente tem uma estimativa de mais de 10 bilhões de economia, seja para o setor público, seja para o setor privado, quando a gente, por exemplo, faz uma assinatura eletrônica gratuita e a pessoa deixa de ter que ir a um cartório, pagar por esse serviço, né? A gente deixa de pedir para que ele reconheça um documento que a gente já tem. Então, a gente fez uma estimativa aí de uma economia de mais de 10 bilhões de reais, tanto para o setor público quanto para o setor privado. Então, a gente tem feito, a nossa lógica é aumentar a eficiência, aumentar a efetividade, chegar na ponta, saber que cada um precisa e com uma qualidade do gasto cada vez maior, de forma a não onerar mais a nossa população. Perfeito. Ministra, vamos seguir? Vamos embora para São Paulo, vamos lá para a Rádio TMC. O Rafael Tebas tá com a gente lá já esperando. Oi, Tebas, bom dia. Tudo bem, Karine? Bom dia para você, bom dia, ministra. Muito bom estar mais uma vez aqui. Ministra, a gente vive um ano diferente, né? Um ano atípico por conta das eleições gerais. Muitos colegas que você tem, né, deixaram ali os seus ministérios, vão disputar as eleições desse ano. Você tem um perfil mais técnico e eu quero te fazer uma pergunta, então, sobre essas mudanças, de que forma elas podem impactar no cotidiano do seu ministério, se tem algum tipo de interferência e como você pode também colaborar, ajudar o presidente Lula durante o processo eleitoral. Bom, obrigada, Rafael. Eu acho que, primeiro, as trocas dos ministérios, né? O próprio presidente falou isso, tendem a ter um impacto muito pequeno na capacidade nossa de entregar políticas. Na verdade, a gente está aí nessa reta final aí desse mandato de entregas, né? A gente está todo mundo acelerando para poder entregar tudo que falta ainda esse ano. O ministro Rui fez um balanço importante na reunião ministerial, mostrou que a gente já está executando as coisas num nível muito alto, né? E claro, temos mais um ano aí de mandato. E a ideia do presidente Lula foi justamente substituir a grande maioria dos ministros pelos seus secretários executivos ou secretárias executivas, né? Aliás, a gente ficou muito feliz que o balanço não diminuiu o número de mulheres, né? Alguns ministros homens foram substituídos por mulheres, e alguns homens algumas mulheres por homens, mas alguns ministros homens por mulheres. Com isso, a gente vai manter o mesmo número de ministras, inclusive, que nos deixou muito feliz. Mas a ideia justamente é de botar os secretários executivos, é de manter as políticas. Então, a expectativa nossa é de que não tenha nenhuma grande mudança, né? As equipes devem continuar, está todo mundo num ritmo muito acelerado, eu falo isso pelo meu ministério, a gente está ali com um calendário de entregas muito sendo cumprido à risca, né? Então, a gente está muito tranquilo de que não vai ter muito. Em relação ao apoio à eleição, nosso trabalho é fazer as políticas públicas acontecerem. E a gente sabe que isso, por si só, muda a vida da população e faz com que a gente espera que a população tenha uma vida melhor e pense e olhe para o governo de uma maneira positiva, né? A gente não atua diretamente no processo eleitoral, mas o nosso trabalho é entregar políticas públicas e aí o presidente Lula vai, obviamente, tentar uma reeleição com as entregas que ele tem feito. Acho que a gente tem uns resultados excelentes, né, do ponto de vista econômico. A gente vê, né, a taxa de desemprego na mínima, estamos com crescimento contínuo já desde o início desse mandato, com uma taxa de crescimento acima de 3%, que era algo que não acontecia no Brasil há muito tempo. Saímos do mapa da fome, estamos com a desigualdade no piso histórico, né? Também tiramos muita gente da pobreza. E a gente tem feito uma política pública de aumento de ganhos de eficiência, com maior digitalização. Então, nossa expectativa é essa, fazer as políticas, né? E aí o resultado eleitoral depende da população, depende da avaliação que eles têm, obviamente, do governo. Ministra, rapidamente, queria que a gente falasse um pouco sobre, a gente falou já sobre a eficiência do Estado, né? Sobre a necessidade de recompor aí o quadro. E aí queria falar um pouco sobre o concurso, né, nacional unificado. A gente teve 2 edições, a senhora esteve aqui na véspera das 2, a gente conversou bastante. Esse ano não haverá um novo concurso, né? E aí, esse concurso trouxe aí mais de 40% de pessoas aprovadas por cotas, que dá uma mexida também, né, nesse perfil, né, de aprovados. Queria um balancinho seu sobre isso e já comece a falar das perspectivas para o ano aí, de chamar o povo para trabalhar. Perfeito, Karine. Primeiro eu queria dizer, né, esse apoio todo que a gente teve aqui do Bom Dia Ministra, sempre trazendo aqui, tanto antes quanto depois, a gente sempre vinha também trazer um balanço. Acho que ainda não tinha feito um balanço do final do CPNU 2.
né? Eu vim, acho que nas intermediárias, Exato. depois das provas. E, como você falou, qual a lógica do CPNU? E é um pouco a nossa lógica do ponto de vista de gestão de pessoas, é ter um serviço público à cara do Brasil. A gente acha que quanto mais diversidade tiver dentro do serviço público, melhor serão as políticas, porque a gente vai ter gente conhecendo a realidade inteira do Brasil, né, em cada um na sua dimensão, e por isso a gente postou muito nesse modelo e a gente acha que ele foi um modelo com muito sucesso do ponto de vista de garantir essa maior diversidade. E aí, como você falou, a gente, entre a CPNU 1 e o 2, a gente teve uma aprovação de uma nova lei de cotas, que foi um trabalho do nosso ministério, junto com o MIR, né, do Ministério da Igualdade Racial, do Ministério dos Povos Indígenas, Direitos Humanos, para a gente poder pensar uma nova política de cotas. Então, teve um aumento do percentual de cotas, né, para 30% para pessoas negras, indígenas e quilombolas, com percentuais específicos para cada grupo, e mantivemos a cota de pessoas com deficiência. E no primeiro CPNU, a cota estava ali em torno de 25%, que era 20% de pessoas negras mais 5% de PCDs, né? E a gente teve uma entrada de 30% de pessoas com reserva de vaga, porque, ou seja, muita gente entrou na vaga não reservada também. E agora, nesse, era em torno de 35%, a gente teve 40%, né, para ser preciso, 40,5% de pessoas que entraram, estavam concorrendo às cotas e que foram aprovadas, ou seja, também acima do percentual mínimo. E a gente ficou muito feliz porque a gente tem isso. E em termos de mulheres, que no outro foi 37%, que a gente tinha ficado preocupada, nesse já foi 48% de mulheres. Então, a gente viu e a gente olhou que em todos os grupos, né, indígenas, quilombolas, pessoas negras com deficiência, o percentual foi bem equitativo entre mulheres e homens também. Portanto, a gente teve uma diversidade grande, né, nessa entrada nesse concurso. E para a gente isso foi um sucesso enorme. E regionalmente, todos os estados, né, no primeiro eram 6.600 vagas, foi de 908 municípios diretos, mas 1.400 incluindo o cadastro de reserva. E no atual, foi quase 600 municípios, né, no direto, e também temos um número grande aí no cadastro de reserva. Então, a gente tem diversidade em todos os sentidos. E agora, o CPNU 2, a gente apresentou os resultados agora no finalzinho de março, né, ali em torno de, já não lembro mais exatamente a data, 17 de março, se não me engano, 16 de março, foi o resultado final. Os ministérios tinham até o final de março para nos pedir a homologação do resultado. A gente está nesse processo agora e a gente espera até o final desse mês, ou início do mês de maio, começar a chamar efetivamente para tomar posse as pessoas, né? Então, esses 3.652 pessoas vão começar a tomar posse ali, a nossa expectativa é no início de maio. E aí uma coisa importante para todo mundo, né? Seja CPNU 1 ou 2, ou de outros concursos que a gente autorizou que não foram pelo CPNU, todos os concursos homologados antes de junho, antes do defesa eleitoral, podem ser chamados durante o período eleitoral. O que você não pode é homologar um concurso novo durante o período eleitoral. Então, concursos homologados não tem trava eleitoral. Então, tanto CPNU 1 e 2 vão estar homologados antes do período eleitoral. Portanto, a gente vai poder chamar excedentes ao longo, inclusive, do próximo semestre. E a nossa expectativa é: a gente vai fazer a chamada agora do CPNU 2. A gente recentemente chamou 1.860 pessoas a mais do CPNU 1 para preencher vagas que não foram preenchidas nas primeiras ou segundas chamadas do CPNU 1. Então, a nossa expectativa é que esse ano tenha uma entrada gigantesca de pessoas de concursos já autorizados, né? A gente deve ter alguns concursos autorizados esse ano, mas poucos. A nossa expectativa esse ano é que a gente chame, seja do concurso atual, já nas vagas imediatas, seja excedentes. A nossa expectativa é chamar pessoas já aprovadas ao longo desse ano. Algumas nesse primeiro semestre e outras no segundo semestre. E números temos? Quantos devem ser chamados? Olha, a nossa expectativa é que esse ano a gente tenha uma entrada de quase 7.000 pessoas. Entre, claro, os 3.600 do CPNU, temos muita gente da Polícia Federal que vai entrar. Né? A gente já autorizou as 1.000, devemos autorizar em breve mais 1.500, esse é um número novo aí da Polícia Federal, que as pessoas, embora tenha sido vazado aí, oficialmente ainda não foi dito, né? Mas essa semana o presidente Lula conversou comigo sobre a importância de a gente valorizar a Polícia Federal, e uma das formas é autorizando a chamada do concurso, né? Então a gente deve chamar aí mais 1.000 imediatamente, talvez mais 500 ainda nesse ano. Então, será 2.500 pessoas para a Polícia Federal nesse mandato, né? Fora o que a gente já tinha aprovado no início do ano de um concurso anterior. Então, a gente está fazendo a gente tem olhado também
na Fiocruz, na área da saúde. A área da saúde recentemente autorizou uma entrada grande. Estamos olhando também a área ambiental, né, que é uma que o pessoal fala muito, as agências também. Né, ontem mesmo, um dos diretores da ANP, ele me pediu para a gente olhar com carinho a ANP, porque estava no CPNU 2 agora. Ele já está me pedindo para chamar um aporco de excedentes. Então, assim, temos várias notícias aí, né? Estou dando alguns furos aqui. Excelente as perspectivas. Quer dizer, então, que CNU, CNU, pode chamar como quiser, gente. Enem dos concursos. Maio começa a entrar as pessoas. Início de maio, as pessoas vão começar a tomar posse. Polícia Federal, excelentes perspectivas, então, 1.500 para esse ano. Isso. E pessoal da Agência Nacional de Mineração está perguntando, já chamaram 220, mas ainda tem um déficit, tem chance, ministra? Então, a gente tem chance, mas a gente está justamente, a semana que vem é que eu vou fazer o balanço para a gente fazer uma grande autorização de chamada de excedente de vários concursos. Então, acho que nas próximas... Eu posso depois voltar aqui, se for o caso, maravilha, né, Karine? Para trazer isso. Mas eu queria falar para o pessoal da Agência Nacional de Mineração, como ele falou, foram 220, né? A gente reestruturou completamente a Agência Nacional de Mineração. Quando eu assumi, o ministro Alexandre Silveira e o pessoal da agência me procuraram, porque ela tinha se tornado agência em 2017, no governo Temer ainda. E desde então ela tinha se tornado agência só no nome, mas ela não tinha, a estrutura de salarial não era de agência, a estrutura de cargos não era de agência e a quantitativa de pessoas também não era suficiente para uma área em que o Brasil é uma grande potência mineral. Então a gente reestruturou completamente, a gente reestruturou do ponto de vista de cargos, a gente reestruturou a carreira, transformando ela numa carreira de agência, a gente autorizou concurso, né? Então a gente deu um potencial para a ANM gigantesco que ela não tinha. E eu acho que essa área mineral, o presidente Lula tem muita preocupação com ela. Ele criou o Conselho Nacional de Política Mineral recentemente e a gente está olhando, né, junto com o ministro Alexandre Silveira, como é que a gente transforma esse potencial brasileiro, respeitando o meio ambiente, mas podendo aproveitar nosso potencial para gerar emprego e renda para a nossa população. E chamou 220, então tem perspectiva para esse ano. Tem perspectiva também. Vamos embora, então, ministra. Daqui a pouquinho a gente fala de outras carreiras. Vamos embora lá para o Recife, vamos lá para a CBN. Lucas Arruda, meu amigo, bom dia. Bom dia, minha amiga Karine. Bom dia, ministra. Prazer falar com a senhora mais uma vez. Ministra, falando um pouco ainda do CNU, sobre essas entradas que estão acontecendo, mas também de uma outra perspectiva, porque recentemente tivemos algumas operações aqui no Nordeste, para ser mais preciso, Pernambuco, Paraíba e Alagoas, que de fato trouxeram para nós um feedback muito preocupado do ponto de vista dos concurseiros sobre possíveis fraudes no CNU. E eu queria saber da senhora como que o Ministério tem atuado em conjunto, claro, com as polícias nessa investigação e como que tem avaliado essas operações. Obrigado. Obrigada, Lucas. Um prazer falar com você e também com todo o pessoal aí de Recife, a cidade que eu gosto muito. Né? A gente tem várias entregas aí importantes, tanto em Recife quanto no estado de Pernambuco. E sobre isso, Lucas, é muito bom esclarecer para a população. A gente, desde o início, né, do primeiro CPNU, a gente fez uma parceria muito grande com as forças de segurança, seja para a logística, né, como eu sempre falei, as forças todas federais, PRF, PF, também os estaduais, né? Aí no caso estaduais são todas, né? Polícia Militar, Civil, Bombeiro, Defesa Civil, todo mundo atua no concurso, mas com a Polícia Federal e com a ABIN, a gente montou uma rede de inteligência justamente para combater fraudes. E quando houve, justamente, a Polícia Federal fez a operação, foi fruto desse trabalho de parceria nosso. Né? Eles puderam usar a inteligência artificial nos nossos dados para poder detectar indicativo de fraude quando você tem gabaritos muito parecidos. E a partir disso, a gente conseguiu encontrar, de fato, uma quadrilha, né? Um grupo criminoso que atuava em concursos e pôde, de fato, prender essas pessoas. Então, foi fruto desse trabalho de inteligência que a gente fez desde o início. Né? Eu lembro quando eu anunciei, eu falei que a ABIN e a Polícia Federal já estavam trabalhando com a gente, inclusive nos dando dicas de segurança. A gente, do primeiro para o segundo, eu trouxe aqui várias inovações que a gente fez para aumentar ainda mais a segurança. A gente já vinha no primeiro, a gente já estava inovando em segurança. No segundo, a gente inovou ainda mais,
justamente para garantir que as pessoas que passem no concurso e que tomem posse sejam aquelas que realmente fizeram a prova de forma honesta e correta, e quem fez de forma fraudulenta seja eliminado. A gente já teve algumas eliminações no primeiro, né? E a Polícia Federal ela continua atuando, e se ela encontrar mais gente que teve, de alguma forma, foi beneficiado pela fraude, essas pessoas também, mesmo que já tenham tomado posse, serão exoneradas. Então, as pessoas que fizeram corretamente podem ficar com segurança, podem ficar tranquilas que o que a gente fez foi justamente garantir uma total capacidade de detectar qualquer tipo de fraude no concurso. É isso, este é o Bom Dia Ministra, e hoje a gente recebe a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, vamos embora lá para Cuiabá, vamos a Mato Grosso, vamos lá para o portal Primeira Página. A Gabi Braz está com a gente hoje também. Oi, Gabi, um ótimo dia para você. Oi, bom dia, ótimo dia também. Ministra, falando desse panorama de criação das novas vagas e essa reestruturação das carreiras que vai acontecer daqui para frente, como pensar nesse modelo, no que vai acontecer na prática? Tem a possibilidade de fazer com que o serviço público fique menos previsível, mais concentrado em movimentações internas? Há a possibilidade de reduzir, por exemplo, a oportunidade para novos candidatos? Obrigada. Obrigada, Gabi. É um prazer falar também com o pessoal de Cuiabá, de Mato Grosso. Olha, a gente tem feito, na lógica, olhando, desde que eu entrei nessa área de gestão de pessoas, a gente tem dito que foi a maior reestruturação da área de gestão de pessoas dentro de um mandato, né? Inclusive, e a gente começa desde o inicinho, desde dimensionar a força de trabalho para poder pensar que servidores que a gente quer para o futuro. Como a gente defende a estabilidade do setor público, a gente defende a estabilidade pensando que a pessoa vai entrar e vai ficar uns 30 anos. E a gente sabe que a velocidade de mudança está cada vez mais rápida com tecnologias, área digital. Então, a gente percebeu que não adiantava contratar pessoas para uma área muito específica que depois, daqui a 10, 15 anos, não faz mais sentido estar naquela área específica. Então, a gente apostou muito em carreiras transversais. A gente saiu de 2 carreiras transversais que tinham no início desse mandato. Uma delas criada lá no governo Sarney, a outra no governo Lula/Dilma, que foi de infraestrutura, para 8. Né? Inclusive com cargos que foram criados antes, tanto o de tecnologia da informação e políticas sociais, que eram cargos, mas não eram carreiras transversais, a gente transformou em carreiras transversais. E mais 4 que a gente criou nesse mandato, entre elas uma que eu tenho muito orgulho, e são muitos servidores que já atuavam na área, que é a analista técnico do Poder Executivo, que é a área administrativa, que está em todos os ministérios. Então, a lógica é poder ter flexibilidade, como você falou, para alocação de acordo com as necessidades. Mas isso não significa que a gente não vai continuar contratando gente. Né? Eu sempre falo, essa saída de 70 mil e essa saída de mais 16 mil agora, não significa que a gente vá repor na mesma quantidade. Mas não significa que a gente não irá chamar pessoas. Né? O governo anterior, eles falavam assim, tem digitalização, não preciso contratar mais ninguém. Isso é uma falácia, é uma mentira, porque a política pública ainda é feita e será feita por pessoas. Né? A tecnologia ajuda, ela é uma aliada das pessoas, mas a gente não pode ter nada sem supervisão humana, a gente não pode ter nenhuma decisão feita por máquinas, a gente vai continuar tendo pessoas e a gente precisa de pessoas. A gente tem a maior flexibilidade de alocação, porém, a gente vai continuar contratando e a nossa tendência é contratar cada vez mais por essas carreiras transversais e menos por carreiras específicas. Mas, no caso da Polícia Federal, como eu dei exemplo, a gente reestruturou a carreira da Cultura e do MEC, nessa última PL. Vamos continuar contratando, a Cultura lá atua em todo o setor de cultural. Então, continua tendo carreiras específicas de áreas, mas a gente acha que a gente vai tentar manter elas as mais amplas, mas também o nosso foco vai ser cada vez mais em carreiras transversais. Ministra, falando nisso, o pessoal do YouTube quer saber, os ATAs, né? Analistas técnicos, administrativos, quantos serão chamados? A senhora deu boas perspectivas aí, mas quantos? Olha, primeiro eu quero falar para o pessoal que passou no concurso de ATA. Né? Primeiro, foi um dos blocos com mais gente concorrendo, o que nos deixou super feliz. E essa foi a carreira estruturada. Agora não se chama mais ATA. Né? Com a lei sancionada, agora é ATE, que é analista técnico do Poder Executivo. E, inclusive, teve salário majorado. Né? Olha, que beleza. O de entrada aumentou um pouquinho, mas principalmente o futuro. Né? A gente fez uma carreira que tinha uma entrada e saída muito curta e a gente alongou a saída, né, em termos de valores. Então, é justamente a carreira que a gente reestruturou. Então, como eu falei, 1.000 a gente não fez vagas imediatas porque a gente não sabia se ia precisar de 900 ou de 1.100.
mas posso já garantir a vocês que a gente deve, no mínimo, chamar os 1.000. Então, é no mínimo. Porque essa é uma área que estava muito carente em todos os ministérios. Né? E a gente fez... Então, a gente vai chamar já os 1.000. Em breve, a gente já fez internamente no Ministério a distribuição. Eu vou bater isso agora com o presidente, com a Casa Civil, para ver se eles concordam com a distribuição que a gente está fazendo entre os ministérios. Eles dando ok, a gente vai começar a chamar. E vamos chamar os 1.000 e talvez até mais do que 1.000. Então, para o pessoal que passou ali, acho que era o bloco 5, se eu não me engano... Né, primeiro, parabenizar todo mundo aí que passou em todos os blocos, mas especialmente nesse, porque vocês não só vocês apostaram numa carreira como ela estava e ela teve essa mudança bastante significativa agora com esse novo projeto de lei que o presidente sancionou essa semana. Aí, ó, excelente notícia, então. Chamar aí pelo menos 1.000 ainda este ano. Vamos embora, ministra. Vamos lá para Santarém, vamos para o Pará, vamos lá para a Rede Notícias da Amazônia. Aliás, vou dar as boas-vindas para a Rede Notícias da Amazônia, que participa pela primeira vez aqui com a gente. Daniela Pantoja, bem-vinda, minha querida. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministra. Fico feliz em estar pela primeira vez nesse espaço, representando também a nossa região. A Rede de Notícias da Amazônia, ela contempla os 7 estados da Amazônia Legal, mas eu falo aqui da região oeste do Pará. É bom a gente falar de inovação, de novos cargos, mas eu quero focar numa parte que é muito interessante aqui para a nossa região, que é uma inovação, que foi esse acordo de cooperação técnica que foi assinado entre o Ministério, o Serviço Florestal Brasileiro e o Google, né, sobre a questão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que tem a implementação dessa primeira fase aqui nos estados do Maranhão, Rondônia, Mato Grosso e Pará. Ministra, tem previsão de quando que vai iniciar esse processo? Perfeito. Olha, Daniela, primeiro queria cumprimentar o pessoal de Santarém, todo o entorno. Eu estou para fazer uma viagem aí para pertinho, para Alter do Chão, né, que era um dos lugares mais lindos do Brasil, como todo mundo fala. Minha mãe é de Belém, mas eu não conheço aí a região de Santarém. Eu tenho que ir, pretendo esse ano ainda, a passeio. Né? E, olha, de fato, esse foi um acordo histórico, porque, não sei se todo mundo sabe disso, mas o Cadastro Ambiental Rural, ele foi fruto do novo Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado em 2012 no mandato da presidenta Dilma. Né? Foi um trabalho grande, a ministra à época era a ministra Isabela Teixeira, e a lógica era ter um marco temporal, né? O desmatamento depois, a partir de 2008, né? O marco temporal era 2008. E a questão do que pode ser desmatado dentro de determinados biomas, né? A Amazônia é o lugar onde você tem que preservar mais de 80% da floresta nativa, né? Então, e a gente tinha uma dificuldade no CAR de ter imagens com alta precisão justamente desse marco temporal de 2008. E a gente vinha buscando com vários parceiros, né? Procurando quem tinha isso. E aí, conversando com o Google, já desde o início desse mandato, só porque é importante as pessoas também saberem que no início do governo, lá no mandato da presidenta Dilma, o Cadastro Ambiental Rural estava no Ministério do Meio Ambiente. No governo anterior, eles levaram isso para o Ministério da Agricultura, né, numa lógica um pouco, na nossa visão, um pouco negativa, nada contra o Ministério da Agricultura, ao contrário, o ministro Fávaro tem sido um grande parceiro nesse processo de modernização do CAR, mas eles foram deixando o CAR completamente abandonado no governo anterior. Então, quando a gente assumiu, o presidente Lula pensou em levar de volta para o Ministério do Meio Ambiente. Mas, numa discussão com o Congresso, optou-se por deixar no Ministério da Gestão para a gente melhorar o sistema digital do CAR. Então, justamente para a gente ter a área de governo digital, a gente colocou o CAR dentro de uma Secretaria de Modernização do Estado e a gente veio trabalhando numa grande modernização do CAR. E uma das coisas que para a gente era importante eram imagens de alta resolução desse marco temporal. E já desde 2023 a gente vem conversando e com o Google a gente viu a possibilidade, o Google fez uma doação de imagens. E eles estão fazendo, e aí para o Pará já foi imediato, viu, Daniela? Então, para esses estados que você mencionou, que é Maranhão, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e Pará, a gente já está com as imagens, o que vai melhorar muito a nossa capacidade de validação do CAR, porque o CAR é autodeclarável e ele não era validado. Então, as pessoas tinham CAR, mas não tinha validação. Então, a gente já fez várias mudanças, né? Agora a gente tem o CAR pré-preenchido, a gente usa toda a parte de registro de terras, a gente já integrou o CAR, então agora a gente sabe quem é o proprietário, sabe mais ou menos as delimitações. Com essas imagens, a gente vai ter boas imagens de 2008,
né, o que vai facilitar muito a nossa vida e vai permitir a todos aqueles agricultores que estão, né, em dia com tudo, que eles vão ter a sua vida muito facilitada. E o CAR, ele, hoje em dia, ele é base para o crédito rural, ele vai ser base para o mercado de carbono, ele vai ser base para uma série de coisas que vai facilitar muito a vida dos nossos mais de 7 milhões de proprietários rurais que estão cadastrados no CAR. Maravilha, vamos embora para Salvador, vamos lá para a Rádio Baiana, porque o Yuri Pastori está com a gente hoje também. Oi, Yuri, bem-vindo. Olá, bom dia para todos, bom dia, ministra. Gostaria de perguntar, a senhora esteve recentemente aqui em Salvador para assinar alguns acordos, né, em relação à identidade nacional, e eu gostaria de saber se essa digitalização também dos serviços públicos ela vai chegar aos pequenos municípios, muitas vezes aqueles municípios onde as pessoas, o cidadão, não tem como ir a um grande centro, né? Eu queria que a senhora falasse como isso vai funcionar aqui no estado. Perfeito, Yuri. Olha, de fato eu estive aí na sexta e foi um dia muito interessante porque era justamente o encontro de municípios ali no Sebrae, das cidades empreendedoras. E ali eu assinei algumas coisas importantes. E aí eu queria destacar, além da Carteira de Identidade Nacional, que foi o governo federal agora, está repassando recursos a vários estados, né? E a Bahia foi um deles, e aí eu fui assinar justamente esse repasse de recursos ao governador Jerônimo para poder acelerar cada vez mais a emissão de carteiras, né? A Bahia já tem uma emissão grande, mas a gente fez esse repasse para acelerar. E aí, só que a outra coisa que a gente assinou, e é isso sobre os municípios que eu queria destacar, foi a renovação do nosso plano de gestão e inovação com o governo da Bahia. Acho que foi no início de 24, eu assinei com o governador Jerônimo um pacto, né, um plano, e a Bahia cumpriu todos os processos. E uma das coisas lá importantíssimas era levar o processo eletrônico nacional para os municípios. E na Bahia a gente teve algumas inovações interessantes, que, por exemplo, ali na região do Irecê, o Instituto Federal, ali com o município do Irecê, montou uma espécie de um consórcio para levar para todos os municípios do entorno ali da região do Irecê. E na Bahia a gente tem feito isso. O governo do estado, junto com as instituições federais de ensino e com alguns municípios, tem levado o processo eletrônico para os municípios do entorno. Então a Bahia, a gente está acelerando muito esse processo de sair do papel, né? E esse, como eu falei desde o início, o presidente Lula, quando ele me pediu para atuar no Ministério e modernizar a gestão, ele me falou, não adianta fazer isso só no nível federal, a gente tem que levar lá para a ponta, para os estados e municípios. E nossos parceiros nos governos estaduais nos ajudam a levar para o município. E nesse dia lá, que era o evento do Sebrae, a gente tinha os estandes do Sebrae e os estandes do Ministério da Gestão, com todas as nossas áreas, inclusive de processo eletrônico, para se disponibilizar com os prefeitos ali para levar a praça de processo eletrônico, a parte de gestão de patrimônio, a parte de transferência de recursos da União, né? A gente tem o Transfere Gov, que é o que leva recursos para os municípios, né? Ainda mais recentemente com a decisão do ministro Dino, todos os recursos federais agora passam pelo Transfere Gov, né? O próprio estado da Bahia agora vai usar esse sistema para disponibilizar o recurso que o estado passa para os municípios. Então a gente está muito alinhado aí com o governo da Bahia para fazer a grande modernização da gestão e dando apoio técnico aos municípios para que eles possam todos se modernizar e entrarem cada vez mais nessa nova era digital, prestando serviços muito importantes à população aí do estado. Ministra, vamos fechar essa primeira rodada rapidinho, indo lá para o Rio Grande do Sul. Vamos lá para a Rádio Oceano. Samuel Marques está com a gente nesta manhã também. Oi, Samuel, um ótimo dia para você. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que estão nos acompanhando. Eu gostaria de saber como o governo federal tem trabalhado com as novas tecnologias, em especial com a inteligência artificial, na melhoria dos serviços públicos. Maravilha. Obrigada, Samuel. Obrigada por essa pergunta para poder esclarecer isso. Essa semana, como eu tinha mencionado, né, eu fui a BH justamente para abrir um congresso importante dos Tribunais de Contas sobre a utilização de inteligência artificial na área de Tribunais de Contas, mas na modernização da gestão como um todo. E o presidente Lula, logo no início do seu mandato, ele encomendou ao nosso Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia um plano brasileiro de inteligência artificial.
E um dos eixos, né, a gente dialogou muito com esse conselho científico. Em 24 foi apresentado ao presidente o plano e com 5 eixos. E um dos eixos é IA na melhoria de serviços públicos. E a gente tem trabalhado, né, tanto na infraestrutura, seja as nossas empresas de tecnologia, Serp, Dataprev, elas estão oferecendo uma base de nuvem de governo que é para os nossos dados estarem protegidos. A gente tem trabalhado na integração de dados, porque dados é a base para IA, né? Quanto mais dados eu tenho. A gente tem trabalhado no desenvolvimento de modelos de linguagem com os dados brasileiros e de governo para poder especializar nossos, né, assistentes de IA para darem respostas aliadas a isso. E a gente tem trabalhado no desenvolvimento de alguns serviços na ponta. A gente já tem mais de 300 soluções sendo adotadas, 182 adotadas, 340 em desenvolvimento, né, de soluções de IA. E a gente fez 3 grandes projetos que eu queria falar rapidinho deles. Um chama Inspire, que é junto com o CPQD, que é um centro de pesquisa. Isso, toma uma aguinha aí para dar uma aguinha aqui. O projeto Inspire, ele foi financiado pelo Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia e ele é com o CPQD. A gente tem mais de 100 pessoas, pesquisadores, trabalhando em desenvolvimento de mais de 30 soluções de IA para o governo federal. A gente fez um centro de inteligência artificial no Nordeste, em parceria com a Dataprev e a Huawei, tanto para e universidades ali da região Nordeste, para a formação de pessoas e soluções para estados e municípios de IA. E a gente tem o Terra Brasil, Ideia Terra Brasil, que também é financiado pelo Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que é na área fundiária e ambiental, para controle de desmatamento, para regularização ambiental, para regularização fundiária. Então, a gente está trabalhando nessas... São 3 grandes projetos. E aí, só do Inspire, eu queria falar de uma coisa importante, que ele está nos permitindo criar assistentes para dialogar com a população, assistentes de IA extremamente treinados com os nossos dados. E a gente já tem 2 áreas onde a gente já avançou. Uma no próprio serviço do GovBR, né, que a gente, para recuperar a senha, e as pessoas podem dialogar ali com o assistente de IA, que ele vai permitir que você resolva isso. E no Enem, e na verdade, os alunos do ensino médio, toda uma trilha para que eles possam tirar dúvidas do Enem, tirar dúvidas do SISU, tirar dúvidas de futuro, né, do que fazer. Então, a gente tem trabalhado muito nisso e agora a gente vai ter mais de 30 soluções aí que vão ser feitas para facilitar a comunicação com a população numa linguagem fácil, acessível e rápida, né, dando mais capacidade nossa de entregar soluções. Ministra, vamos embora para a nossa segunda rodada. Agora a gente vai acelerar bastante. Antes da gente começar, queria saber o seguinte. A gente usa muito papel. A senhora falou dos processos eletrônicos, falou da experiência na Bahia. Hoje a gente pode usar inteligência artificial. Mas quando a gente pensa em serviço público e no judiciário especialmente, né, a gente vê aquele tantão de papel. No executivo a gente vê também. Mas hoje a gente tem aplicativos, tem uma série de coisas que a gente envia os documentos eletronicamente. Tem muito papel ainda? Olha, felizmente está cada vez menos, né? As pessoas já têm o hábito de imprimir as coisas, mas às vezes eu até brinco, falo, gente, para de imprimir tanta coisa porque a gente está tudo digital. Uma das coisas interessantes é quem desenvolveu o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que é esse sistema que a gente está levando para o Brasil inteiro, sim, foi um tribunal da 4ª região, tribunal TRF4. E o TRF4 desenvolveu isso lá ainda em 2013, se eu não me engano. O governo federal fez um chamamento, eles se inscreveram e aí o governo federal descobriu essa solução e adotou no governo federal. Mas o TRF4 não tinha nem capacidade de levar isso ao Brasil inteiro, não tem gente para poder fazer isso. E aí, nesse mandato, a gente fez uma nova parceria com o TRF4 e aí por isso a gente conseguiu ter... A gente já tinha acesso ao código, mas eles nos permitiram a gente levar para o Brasil inteiro. E isso é que está facilitando. Só que o SEI, isso é importante, ele era só o sistema de informações internas. Certo. Mas ele não tinha tramitação. Então, você acredita que tinha gente, por exemplo, eu tinha SEI num órgão e tinha SEI no outro órgão. Mas para eu passar de um para o outro, eu imprimia era tudo, papel, transformava num processo físico e levava o físico. Aí o outro chegava lá, digitalizava tudo. E aí a gente fez... Aí o governo federal fez mais 4 sistemas que se integraram ao SEI. Entre eles o Tramita.
Por isso, o processo eletrônico nacional são 5 sistemas, entre eles o Tramita, e agora você não precisa imprimir tudo para levar, você tem o Tramita, que tramita o processo eletrônico de um lugar para o outro, e é isso que a gente está levando aí para o Brasil inteiro. Maravilha, incrível. Em 2026 a gente ainda está tratando disso, mas que bom que estamos avançando. Vamos embora correndo de volta a Belo Horizonte, vamos lá para 98 News, Paulo Leite. Bom, ministra, eu tenho acompanhado aí com atenção tudo que a senhora tem dito e o discurso de modernização é muito forte, mas a senhora mesmo reconhece que parte das carreiras do Estado ainda foi desenhada para um Brasil que não existe mais. Na sua opinião, onde é que está o maior foco do atraso nessa modernização? Olha, Paulo, você tem toda a razão, e aí uma das coisas que a gente fez nesse mandato foi olhando cargo a cargo qual deles eram obsoletos. E muitos desses cargos obsoletos já não tinham concursos há mais de 20, 30 anos, inclusive isso é um critério para a gente, então já não era, apesar dele existir, ele já não era mais, tinha gente ainda porque tinha entrado há mais de 30 anos atrás. Então a gente fez uma transformação de mais 67 mil cargos, entre eles o que todo mundo fala que é o datilógrafo, mas tinha assistente telex, tinha barqueiro, tinha uma série de cargos que não eram mais, não existia mais concurso público para eles, e a gente transformou. E aí, se eu for tirar funções gratificadas, porque a gente fez muitas funções gratificadas para essa expansão dos institutos federais, se eu tirar isso, eu transformei 67 mil em 31 mil. Ou seja, menos da metade, porque, de fato, eu não preciso mais do mesmo quantitativo que eu já tive um dia, né? Imagina, antes eu precisava de gente para datilografar, a gente não precisa mais disso. Então, a gente tem feito esse trabalho, olhando cargo a cargo, fazendo toda a transformação. Nesse projeto atual, nesse que foi aprovado recentemente, a gente teve uma grande transformação de cargos, muitas delas para a área de saúde, para as duas agências, a Anvisa e a ANS. A Anvisa, que estava com uma falta de pessoal, a gente tinha mais de 28 bilhões de reais de investimentos parados pela falta de capacidade da Anvisa de aprovar investimentos, né? Novos medicamentos, etc. Então, com isso, a gente está transformando cargos que eram obsoletos em cargos novos, modernos. Alguns dessas carreiras são universais e outros de carreiras específicas, como é o caso aí da Anvisa e da ANS. Vai chamar a gente na Anvisa? Tem gente perguntando. A gente já fez uma grande chamada. Eu nem sei se a gente pode chamar mais, mas provavelmente se puder, o ministro Padilha com certeza já me pediu e vai estar nessa análise que a gente vai fazer semana que vem. Maravilha. Ministra, vamos embora lá para o Recife, vamos voltar à CBN Recife, Lucas Arruda. O colega Paulo Leite de BH. O Ministério já consegue identificar quais são os cargos, quais são as funções que precisarão, a longo prazo também, de uma reestruturação? Olha, Lucas, nesse momento a gente já fez, acho, a grande parte que a gente já tinha identificado de reestruturação de grandes carreiras. Para a gente, esse último ciclo foi quase que um fechamento mesmo. Né? De fato, era essas 3 que foram, 4 na verdade, foram reestruturadas agora, eram muito importantes. A da cultura, só para vocês terem uma ideia, eram 130 cargos isolados que a gente transformou em 2. Um de nível superior e um de nível médio, que vão poder ter especialidades, mas agora a gente transformou 130 cargos isolados em 2 cargos só. Nesse dia administrativo, que eram os ATAs, né, que agora virou o ATE, eram mais 70 cargos isolados que viraram 1 cargo só. Perfeito. Né, então a gente fez o próprio MEC, né, e uma outra carreira transversal que foi criada nesse último PL, aprovado agora pelo Congresso. Mais uma vez eu queria agradecer muito aos 2 presidentes das casas. Eu acho que eles foram grandes parceiros ali. Eles eram o perito territorial federal, que era um cargo do INCRA, só do INCRA, que agora pode ser, em todas as áreas que tiverem gestão territorial, esse cargo poderá ser provido. Entre eles, na própria nossa Secretaria de Patrimônio da União. Né? E para a gente foi então com isso a gente consolidou uma grande reestruturação realmente, são 8 carreiras transversais, e a gente fez em outras carreiras, a gente lembra que ano passado, né, ano retrasado já, em 24, a gente fez negociação carreira a carreira para reestruturar. Né? A gente não acha que vai precisar fazer de novo isso num curtíssimo prazo. Né? A gente tentou fazer com todas que precisavam e a gente fez essa grande reestruturação realmente, por isso que eu falo que foi a maior reestruturação da gestão de pessoas num único mandato, né, desde desse 3º mandato aí do presidente Lula. Ministra, vamos correr lá para Cuiabá, portal Primeira Página, Gabi Braz.
Ministra, falando sobre esse acordo de cooperação técnica, né, com imagens mais precisas, pode ser que o governo amplie a capacidade de fiscalização de desmatamentos e outros crimes ambientais. Mas a questão é como equilibrar esse avanço tecnológico com a possibilidade de que alguns produtores, por exemplo, possam ser impactados por revisões de dados antigos. Olha, tudo isso vai ser feito com muita cautela, né? E lembrando que quem faz toda a parte de regularização ambiental são os estados, né? Não é o governo federal. O governo federal, ele dá os instrumentos, recebe as informações, mas esse é um processo feito pelos próprios estados. Então, Mato Grosso talvez seja um dos que tenha menos impacto, porque é um dos sistemas mais avançados já do CAR, né? Por isso que eu falo do ministro Fávaro, que foi um grande parceiro desde o início, quando o CAR veio para o Ministério. Eu sentei com ele, sentei com a ministra Marina muito também, e o Mato Grosso era um dos estados que mais avançou no CAR. Ele, inclusive, tem sido um parceiro nosso para desenvolver mais o sistema federal. Então, eu acho que com isso, né, os produtores rurais podem ficar tranquilos que não vai ser nada feito sem conversa, sem uma cautela e sem a participação dos próprios governos estaduais nesse processo de validação do CAR. Santarém, Rede Notícias da Amazônia, Daniela Pantoja. Está pegando um gancho da colega, né? É bem interessante essa pergunta. Existe a possibilidade de outras novas tecnologias, esse processo de inovação, a exemplo, para contribuir no processo de demarcação de terras indígenas e também a titulação de territórios quilombolas? Olha, super importante sua pergunta, Daniela. Primeiro, essa questão, a gente tem feito a integração das bases de dados. Né, isso foi muito importante. Então, a gente tem agora toda, né, a marcação de terras indígenas, de unidades de conservação, a próprio cadastro rural, né, de terras, né, ou seja, a parte mais cartorial. Tudo isso está se integrando para que a gente possa ter maior proteção das áreas e poder conhecer melhor o território brasileiro. Então, esse é um trabalho nosso importantíssimo. E aí, uma coisa que eu não falei de modernização nessa área ambiental e rural foi o aplicativo que a gente conseguiu fazer a partir dessa integração de base de dados. Hoje, a gente tem um aplicativo que é Meu Imóvel Rural. Qualquer produtor rural, pessoa física, pode baixar o aplicativo ou acessa pelo GovBR e ele vai ter todas as informações que o governo federal tem dele, da terra dele. Isso é muito bacana, porque ele pode, inclusive, ver se está correto, se não está correto. E a gente tem trabalhado... Estamos desenvolvendo uma coisa muito interessante também na nossa visão, que é um projeto piloto que a gente está fazendo lá no Rio Grande do Sul. Acho que a gente vai talvez conversar aí de novo com o Samuel do Rio Grande do Sul, que é um projeto piloto de você ter todo o crédito rural por meio digital. E do ponto de vista de preocupação aí com as áreas mais de preservação, seja território indígena, seja unidade de conservação, a gente está fazendo com toda a integração das bases de dados para evitar qualquer tipo de sobreposição e de um cadastro em área que não possa ter esse cadastro, né? Então, a gente está fazendo isso para... o CAR está se tornando um instrumento cada vez mais de fácil implementação e com todas essas salvaguardas importantes aí das nossas áreas que têm que ser preservadas. Salvador, Rádio Baiana, Yuri Pastori. Ministra, eu gostaria de perguntar agora sobre processos seletivos simplificados, como o IBGE fez recentemente para agente e supervisor de coleta. O edital fala em contrato de 1 ano, podendo ser prorrogado por até 3 anos, né? Mas eu recebi algumas informações que há discussões para que esse prazo de 3 anos seja ampliado. Gostaria de saber se isso é uma possibilidade real. Olha, de fato, antigamente, né, esses contratos temporários, eles eram só de 2 anos. E a gente foi ampliando eles, inclusive do IBGE. E a nova lei, ela inclusive tem um dispositivo sobre isso para poder chegar até 5 anos, né, um contrato temporário. Então, isso foi já para quem está no contrato temporário, já foi um ganho. E é importante dizer que no governo federal, esses contratos temporários são para áreas muito específicas, com uma autorização legal, justamente para aqueles serviços que são efetivamente temporários. E o IBGE é talvez, junto com as universidades e institutos, onde mais tem contratação temporária. No caso do IBGE, muito nesse sistema de coletas, de pesquisas, né? O IBGE vai fazer o censo agro em breve, então vai ter uma grande contratação de recenseadores. E no caso das universidades e institutos, é quando um professor como eu, por exemplo, estou afastado da minha universidade, a gente contrata um servidor temporário para substituir aquele professor que está fora por ocupação de um cargo
ou porque se afastou por um problema pessoal. Então, são cargos temporários que são realmente para atividades temporárias. É isso, ministra. Agora a gente vai fechar o nosso giro de rádios lá com a Rádio Oceano, lá no Rio Grande do Sul, com Samuel Marques. Oi, Samuel. Ministra, eu gostaria de continuar no assunto da tecnologia e inovação e perguntar como o governo federal encara o desafio da exclusão das populações menos favorecidas frente a essa digitalização e modernização dos processos do serviço público. Olha, Samuel, super obrigado por essa pergunta, que acho que faltou falar sobre isso. De fato, o Brasil tem um grau de exclusão digital ainda alto, seja na conectividade, né, e a gente tem discutido já desde o início de 2023 o conceito de conectividade significativa, que é levar conexão para as pessoas, e aí, né, a gente tem feito tanto nas escolas, o presidente Lula, na segunda-feira, junto com o ministro Camilo, fez um balanço, a gente saiu de 40% das escolas conectadas de forma adequada para 70%, nosso objetivo é chegar a 100% das escolas conectadas. A gente também está levando infraestrutura de 5G aos municípios todos brasileiros, cabo de fibra ótica, então estamos fazendo um processo de conectividade significativa. E a segunda parte é a literacia, que a gente chama de literácia digital, né? As pessoas saberem usar um serviço digital. Perfeito. E aí, especificamente para os serviços públicos, a gente tem feito uma parceria que estamos expandindo, né? Ainda não chegamos, infelizmente, aí a todo o Brasil, mas a gente quer chegar, com o Balcão Gov.br. O que é isso? É um espaço físico onde as pessoas podem ir para tirar dúvidas sobre os serviços digitais. E a gente faz um processo de capacitação digital. E a gente tem feito isso para a população geral. Já está rolando isso? Já está rolando. Alguns estados são mais avançados. Minas é um estado que está avançado. Algumas cidades como Niterói. Piauí é um estado que está bem avançado. A gente agora começou a fazer nas nossas áreas de atendimento aos servidores, também para os servidores, pensionistas, seus familiares, poderem também tirar dúvida. E a gente quer fazer parceria com todos os estados e municípios do Brasil. Então, aproveitando aí, você pressionem aí seus governadores, seus prefeitos para fazer essa parceria com a gente. Mas a gente está querendo fazer principalmente com Correios. Os Correios estão em todo o Brasil e a gente poder ter no balcão dos Correios um espaço de tirar dúvidas e poder ensinar como usar os serviços digitais. Também estamos querendo fazer com jovens, que os jovens ensinem os mais velhos, né? Porque a gente sabe que tem uma questão aí que os jovens é muito fácil usar sistemas digitais. E a gente tem essa preocupação, sim, com a capacidade. Inclusive dos servidores públicos. A gente está fazendo uma formação obrigatória para todos os servidores públicos e das áreas é a capacitação na área digital, porque a gente acha que não dá mais para ter servidor público que não tenha uma mentalidade digital no mundo atual. Com certeza, cumprimos aqui o nosso cronograma com as nossas rádios convidadas e agora aquela rapidona final para a gente esclarecer o povo. Pessoal da Agência Nacional de Mineração agradecendo muito, mandando beijos, abraços e tudo mais. E aí, ministra, no começo dessa entrevista a senhora falou que esse ano serão poucas, mas haverá novas autorizações. Quais? Esse é um segredo de Estado ainda. Eu prometo voltar aqui, Karine. Perfeito. Mas é justamente, semana que vem a gente vai fazer um balanço, vou levar a Casa Civil ao presidente para a gente bater o martelo e aí anunciar novas autorizações de concursos e também as chamadas de excedentes que a gente vai conseguir fazer esse ano. Então, a gente estava na dúvida se segurava um pouquinho para vir aqui depois, mas eu acho que a gente dá em primeira mão aqui para você essas informações. Foi muito bom. Outra coisa, o pessoal que passou no MGI aí no CNU quer saber como é que estão esses editais de lotação, o pessoal que passou para assistente social, o pessoal quer saber, né, quando é que sai o edital de lotação, para onde que eu vou, como é que vai ser, ministra? Olha, isso é importante para vocês saberem, tirando dos atas, que é nosso ministério que vai fazer, os outros, no caso assistente, é o Ministério da Previdência, na verdade, próprio INSS. O que a gente está combinando com os órgãos? Que a gente, quando for publicar o edital de lotação, vai ter um tempo antes do processo de nomeação, que é para as pessoas poderem saber e terem tempo de se reorganizarem familiarmente, etc., para poder se deslocar para o local quando elas vão ser. Então, o que eu posso garantir, eu não tenho a data precisa de quando sairá, mas que vai ter um tempo entre a publicação do edital de lotação
e o efetivo é nomeação e posse, né? Depois da nomeação tem 30 dias para tomar posse. Então, a gente vai pedir para dar um prazo entre uma coisa e outra para dar tempo das pessoas se estruturarem e poderem efetivamente tomar posse nos locais. E dizer que, no caso, de fato, a gente tem alguns concursos, algumas vagas, né, que já são regionalizadas, já são localizadas em alguns municípios, mas muitas que vão precisar fazer essa lotação ainda, que ainda não foi feita. Maravilha. E homologações até o meio do ano? Final de junho. E elas vão acontecer. Não, todos os concursos que estão em aberto serão homologados até junho, né? E com isso a gente vai poder contratar no segundo semestre sem nenhum problema. Ministra, quero te agradecer mais uma vez essa rodada aí de perguntas, de tirar dúvidas, de falar um pouco também da eficiência do serviço público. Quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais e quero aproveitar nas suas considerações o seu sentimento sobre a entrada desses novos servidores. Como é que isso impacta na nossa vida, na vida ali do cidadão comum que está ali na ponta querendo serviço? Perfeito. Bom, Karine, acho que como consideração final, o presidente Lula decidiu criar um ministério na transição ainda, né, nesse terceiro mandato. Ele não tinha tido um ministério específico de gestão pública nem de inovação nos mandatos anteriores. E ele decidiu justamente pensando que o Estado brasileiro estava precisando de um gás novo, né, e de se reestruturar, ainda mais num momento que ele tinha vindo de um governo anterior que estava dificultando muito a ação do Estado brasileiro. Então, eu acho que a gente conseguiu, justamente por ter um ministério dedicado, fazer ações em 3 grandes áreas, né? A gente tem um balanço aí que está disponível no site, foram mais 50 ações que a gente conseguiu fazer. Na área de gestão de pessoas, foi o que a gente falou muito hoje, na área digital, falei bastante aqui de IA e de outras questões digitais, e também de organizações mais amplas, com o programa imóvel da gente, que dessa vez a gente nem falou tanto dele, mas também de compras públicas, modernizando compras públicas. Então, eu acho que quem quiser conhecer, olhar lá o nosso site, a gente tem organizado nessas 3 grandes áreas. Mas aí, voltando para a gestão de pessoas, essa chegada de novos servidores, a gente tinha uma idade média muito avançada no serviço público pela ausência de concurso. A gente ficou quase 10 anos com pouquíssimos concursos, né? Desde que a presidenta Dilma saiu. A gente praticamente não teve grandes autorizações de concursos, tirando na área da educação, graças a esse processo de renovação automática que o presidente Lula e a presidenta Dilma tinham garantido. Mas nas outras áreas, a gente estava com uma área muito envelhecida. Nessa área administrativa, então, a idade média é de 58 anos, às vezes 60 anos. Nossos servidores com essa maturidade são excelentes servidores, mas estão perto de se aposentar. Sim. Então, a gente precisava desse gás novo. E é muito bacana a chegada dos novos servidores. Eles estão chegando muito engajados. A gente quer pessoas com esse espírito público que querem, de fato, servir a população. A gente fez, pela primeira vez, a gente regulamentou o estágio probatório para ter uma base comum a todos os servidores que entram, inclusive com uma formação obrigatória a todo mundo que está em estágio probatório, e um processo de avaliação de desempenho para que eles sejam muito diligentes, trabalhem em função da nossa sociedade. E realmente a gente conseguiu nesse mandato grandes feitos, né? E nessa área de gestão de pessoas realmente foi a maior reestruturação dentro de um único mandato que ocorreu, e eu acho que a gente está muito feliz com as entregas, né? Tenho feito esse balanço, a gente convida todo mundo a olhar o site do Ministério, as nossas redes sociais também, né? Inclusive, a gente teve 2 milhões de pessoas inscritas no CPNU1, tivemos mais de quase 1 milhão de pessoas no CPNU2, e as nossas redes sociais ali ainda estão uns 200 mil, 300 mil, né, Denise? Então, as pessoas podem seguir o Ministério para poder conhecer tudo que a gente está fazendo. Então, depois a gente deixa aí os links aí das nossas redes sociais. Com certeza. E você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo canal Gov, já viu aí? A gente já colocou lá gov.br/gestão. Você vai lá, acessa todas as notícias da ministra Esther Dweck, que acompanha a ministra nas redes sociais dela também. Né, ministra? Faz sua propaganda aí. Pode acompanhar lá nas redes. Eu até sou das ministras... o ministro Renan Filho é nosso campeão de rede social. Mas a gente tem feito... tem dialogado muito com a população por meio das redes sociais, dado as informações, inclusive para evitar qualquer tipo de fraude. Então, às vezes, as pessoas, na época que a gente está em... eu vim aqui para falar, que na inscrição teve gente fazendo vários coisas fakes para pessoas pagarem boletos de forma equivocada. Sim. Então lá estão todas as informações corretas, tem o nosso balanço de informações, tudo que a gente tem feito. Para quem quiser acompanhar e conhecer, pode seguir as redes do Ministério, a minha também, pessoal. É isso. Ministra, obrigada. Mais uma vez, prazer sempre te ter aqui com a gente no Bom Dia Ministra. Espero revê-la em breve. Volte aqui para nos contar
né, pra gente falar das agências também. Perfeito. Vamos combinar aí um programa pra gente falar de muitas outras coisas.